Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, pra gente falar que ao final da rodada 16, o Botafogo até que não se deu mal não, porque manteve a sua posição no Campeonato Brasileiro, mesmo com 2 jogos a menos, referente aí ao líder Cruzeiro. O Botafogo, então, a gente vai traçar aí como é que tá a diferença em pontos perdidos, né? Porque há uma diferença agora grande, já que os rivais jogaram na rodada do Botafogo não, mas a gente tem que analisar a diferença aí também de pontos perdidos. O Botafogo ficando aí, pode ficar a 3 pontos do Cruzeiro, pode ficar a 5 pontos do Flamengo e a 4 pontos do Palmeiras. Dá para buscar essa diferença na reta final. E a gente vai falar também do nosso adversário Corinthians, que jogou ontem, e notícias boas, hein? Craque do Corinthians, que não é o Memphis, né? Tá fora do jogo contra o Botafogo. Garro suspenso, Martinez suspenso, Corinthians que já tá complicado, uma situação complicada, pode vir mais fraco ainda para esse jogo de sábado, mas os treinamentos não param e vem novidade por aí para vencer essa retranca do Dorival Retranca corintiano no sabadão. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Você que segue o canal Gigante Glorioso há muito tempo sabe que temos uma parceria de sucesso com a GoCase. Os melhores produtos do mercado pelo melhor preço só na GoCase, e usando o cupom GOGLORIOSO, é claro que você tem aquele desconto especial em todos os produtos. Mas esse mês de julho tem a GoSale. A GoSale é uma promoção da GoCase para produtos específicos da linha. Por exemplo, você pode adquirir as capas mais lindas, mais bonitas de celular para o seu aparelho, qualquer que seja, por um preço bem pequenininho mesmo, como você está vendo aí. A partir de R$25 você pode adquirir essas capas de celular. E olha, são capas maravilhosas, porque ajudam na queda, além da questão estética, que você pode escolher o seu modelo. Não perca essa promoção. Julho é mês de GoSale. Você pode adquirir produtos GoCase a partir de R$25 apenas. E, claro, utilizando o cupom GOGLORIOSO, em todos os produtos da linha, você tem o desconto merecido. Produto de qualidade é na GoCase. Quero agradecer a todos vocês ligados aqui no GG, somos mais de 135 mil, chegando bem perto dos 136 mil. A gente tem o objetivo de chegar a 140 mil e contar com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, torne-se membro. E se já é inscrito, membro agora não quero, Guilherme, não tem problema. Se você der o like e clicar nesse botão hypar, você já ajuda demais o canal Gigante Glorioso. Mas como membro, você ao final do mês concorre ao sorteio de itens do kit da GoCase, né? Não vai dar esse mole. Bom, vamos lá. Segue a gente também no Instagram, TikTok, Facebook, todas as mídias sociais. Meu Twitter do Michael Martins também, para ficar por dentro de tudo que acontece no Botafogo e principalmente das nossas opiniões. Vamos lá, gente. O Campeonato Brasileiro ontem teve rodada. Não dá para dizer que foi a rodada dos sonhos, né? Não dá para dizer isso. O ideal seria realmente ali o Palmeiras e Fluminense, ou o Fluminense vencendo, ou um empate. Flamengo e Bragantino, o resultado ideal era o empate, que estava até rolando, né? Mas aí o Bragantino vai dar uma bragantinada, obviamente, no campeonato e vai terminar lá em 10º, né? Todo mundo já sabe disso. O Flamengo venceu no gol do lateral deles lá, né? Então conseguindo enganar bobo lá na Europa, vão vender. E o Cruzeiro, pelo menos o Cruzeiro, tropeçou. Então, no final das contas aí, a gente só conseguiu um bom resultado, que foi o empate do Cruzeiro. O Bragantino perdendo também é bom, porque a gente pode, mesmo com um jogo a menos do que o Red Bull Bragantino, a gente pode entrar no G4. Né? Se o Botafogo vencer o Corinthians no sábado, o Botafogo ultrapassa o Bragantino com um jogo a menos. O Bragantino vai jogar fora de casa agora, né? Se dentro de casa a situação não está rolando, imagine fora. Já vem aí de 3 resultados negativos, perdeu por Vitória da Bahia. Nem o Sport perdeu por Vitória, hein, o Bragantino. E o Bragantino perdeu por Vitória, e perdeu por Flamengo agora. Pode ser realmente que o sapatinho da Cinderela, a carruagem, tenha virado abóbora e o sapatinho, sei lá, que eu não me lembro dessa história mais. Bom,
Então o Botafogo permanece na quinta colocação, como você está vendo aí, manteve a sua colocação mesmo 2 jogos a menos que o líder Cruzeiro. Só que a questão é, beleza, ninguém garante que o Botafogo vai ganhar os 2 jogos, né, que estão faltando. Sim, mas também ninguém garante que o Cruzeiro vai continuar ali na frente, ninguém garante que o Flamengo vai brigar, ninguém garante nada. Então a gente fala de números, né? E em números a gente pode dizer que virtualmente, né, em pontos perdidos, o Botafogo ele está a 3 pontos do Cruzeiro. Mesmo nesse momento, o Cruzeiro estando com 9 pontos à frente do Botafogo, né? Está com 34 pontos, o Flamengo com 33, então o Cruzeiro com o empate de ontem chegou a 34. Ele está a 9 pontos do Botafogo. Só que o Botafogo tem a partida contra o Corinthians para igualar, né? A Flamengo e Palmeiras, e ainda tem o jogo do Mirassol para igualar o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro também joga, né? O Cruzeiro também vai jogando. E assim, cara, chega um momento, até muita gente falando, tomara que a campanha do Cruzeiro esse ano seja igual a do Botafogo de 2013. Tomara mesmo. O encanto acabe. E se você olhar o time do Cruzeiro, é um time de jogadores que já são avariados, com excelentes jogadores ali no meio. Caio Jorge, Matheus Pereira, que eu acho um jogadoraço, né? De resto, cara, é um time comum. É um time comum. Um time comum igual o do Palmeiras, que pra mim hoje é um time comum, né? Ganhou do Fluminense, que o Fluminense fez assim, toma aí, 2 presentes. Por quê? Não sei, tá distribuindo presente, não avisou o motivo, uma pena que a gente já jogou. E talvez ali o Flamengo, né, que mesmo com as crises, com as turbulências, ainda assim consegue vencer, porque tem um elenco muito numeroso com qualidade, né? E o Botafogo, pra mim, ele tá ali ao lado do Flamengo com os 2 melhores times, elencos talvez. O Botafogo precisa ir pelo menos de mais 4 jogadores para ficar azeitadinho, né? Como a gente tem falado para vocês, um centroavante, um ponta direita, um jogador de meio e um zagueiro pelo lado direito, aí a gente fica azeitadíssimo. Mas com o que nós temos, eu ainda vejo, por mais que não esteja entrosado, os jogadores ainda precisem, né, dialogar melhor, eu vejo o Botafogo à frente de Palmeiras e Cruzeiro. E não é clubismo. Não é clubismo, porque pega cada jogador ali, vamos fazer a comparação e a gente vai ver que o Botafogo tem jogador com muito mais potencial, né? Agora, precisamos, é claro, começar vencendo no sábado. Porque aí há 2 jogos a mais, 3 jogos a mais, a gente tem que ir jogo a jogo. A questão é que o Botafogo já pode chegar ao G4, né? E aí você terminar o primeiro turno entre os 4 primeiros colocados, com uma diferença menor, né? Vamos lá, mesmo com jogos a menos, o Botafogo colocar uma diferença aí de 4 pontos, 5 pontos, tendo 2 jogos a menos que o Cruzeiro, o Botafogo pode quebrar isso, vencendo o próprio Cruzeiro. Que a gente joga contra o Corinthians, joga contra o Red Bull Bragantino no meio de semana e depois pega o Cruzeiro. Então o Botafogo tem 3 jogos no Newton Santos. 3 jogos no Newton Santos. E tem que fazer a diferença. Jogar em casa precisa fazer a diferença. Com o Renato Paiva, o Botafogo, mesmo com o Renato Paiva, vencia os jogos no Newton Santos. Precisa voltar a vencer, né? Contra o Vitória tivemos esse tropeço, mas o Botafogo dos últimos 9 pontos ganhou 7. Então tem que continuar pontuando, tem que continuar vencendo, senão desgarra dos líderes, aí desanima na briga pelo título, né? O Botafogo, por enquanto, está na briga pelo título. Pode estar por fora, comendo pelas beiradas, como muitos falam, mas está na briga pelo título. E a vitória sobre o Corinthians é providencial. A gente não tem o Marlon Freitas, mas pode ter um Danilo. A gente perdeu o Marlon Freitas suspenso, mas pode ter um Danilo. Vai jogar ao lado de quem? Do Alan, do Newton e tal. Só mesmo no decorrer, talvez na sexta-feira a gente já tenha um indicativo, né, de quem vai jogar no meio-campo do Botafogo. Será que o Danilo estreia como titular? Tal? Do jeito que eu estou vendo a situação, eu colocaria sem dúvida nenhuma. Mas ainda mais, né, com a situação que o nosso rival vive. Muito pressionado, perdeu em casa para o Bragantino 2-1, depois venceu o Ceará no Castelão por 1-0. Aí perdeu um clássico para o São Paulo e depois ontem empatou em casa com o Cruzeiro. Então vem muito pressionado, precisa fazer resultado, mas esbarra nas suas limitações. Mesmo tendo ali o Memphis, o Rodrigo Garro, né, que é um grande jogador, o Corinthians não está conseguindo performar. E não vai ter o Rodrigo Garro, oh meu Deus do céu, que bom. Não terá José Martínez e Rodrigo Garro no jogo de sábado. Quem lembra aí, ano passado a gente venceu o Corinthians 2-1, o Garro deu um trabalho, fez gol, enfim. Então o Corinthians
que já está frágil, vai mais enfraquecido ainda, mas isso não pode iludir o Davide Ancelotti, né? Contra o Vitória tivemos dificuldades, não conseguimos vencer o goleiro, então agora a gente vai precisar vencer o Corinthians. Não interessa, jogando bem, jogando mal. O ideal é jogando bem, convencendo e vencendo. Ainda mais jogando no Nilton Santos, naquela que pode ser a estreia do Danilo. A gente traz mais informações ao longo do dia para você, ligadinho aqui no Plantão Glorioso. Beijo grande, saudações alvinegras. Fui.